chuvas inesperadas, um eco do passado. O que essas chuvas significam para nós hoje? O ano é 2024, um ano que ficará marcado na história por eventos climáticos surpreendentes. O mundo observa, incrédulo, enquanto chuvas torrenciais caem sobre o Saara. Um evento raro? Sim. Inédito? Certamente não. A natureza nos lembra de sua imprevisibilidade. A história sussurra contos de um Saara verdejante milhares de anos atrás. Um tempo em que o deserto era um lugar de vida e abundância. Pinturas rupestres revelam rios caudalosos e animais pastando em campos verdejantes. Essas imagens são testemunhos de um passado vibrante. O deserto que conhecemos já foi um paraíso. Um lugar onde a vida florescia em meio à vegetação exuberante. Essas chuvas recentes são um lembrete, um sinal de que a natureza pode mudar de forma inesperada. O clima é volátil, capaz de transformações dramáticas. O que hoje é árido, amanhã pode ser fértil. O Saara, outrora um oásis, transformou-se em um deserto implacável. A transição foi lenta, mas inexorável. Agora, as chuvas oferecem um vislumbre do passado, um eco de um tempo esquecido. Um tempo que nos lembra da resiliência e da capacidade de adaptação da Terra. As chuvas de 2024 não são apenas um evento isolado no Saara. Este fenômeno é um sinal claro de que algo muito maior está em jogo. Ao redor do mundo, eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais comuns. Furacões, tempestades e incêndios florestais estão ocorrendo com uma frequência alarmante. Ondas de calor de rachar o coco na Europa. As temperaturas estão atingindo níveis recordes, afetando a saúde e o bem-estar das pessoas. Inundações que devastam tudo na Ásia. Vilas inteiras estão sendo submersas, deixando milhares de desabrigados e causando enormes prejuízos econômicos. Secas que parecem não ter fim na América do Norte. A agricultura está sendo severamente impactada, ameaçando a segurança alimentar. O planeta está mandando aquele recado. A mudança climática é real e está acontecendo agora. Não podemos mais ignorar os sinais. O Saara vira um palco enorme para essa crise global. As chuvas inesperadas são um lembrete de que até os lugares mais secos não estão imunes. As chuvas recentes refletem uma tendência global de eventos climáticos que ninguém sabe como prever. A imprevisibilidade está se tornando a nova norma. O que acontece no Saara não fica só no Saara. As consequências desses eventos se espalham pelo mundo, afetando ecossistemas e comunidades em todos os continentes. Para quem vive nas bordas do Saara, adaptação não é papo de especialista, é o dia a dia. Pastores nômades, há gerações, seguem as poucas chuvas, guiando seus rebanhos por terras secas. As chuvas de 2024, embora inesperadas, deram um alívio, mesmo que por pouco tempo. Pastos floresceram, animais ganharam força e um sopro de esperança passou pelas comunidades. Essas comunidades entendem a terra e suas manhas como ninguém. A história da humanidade é, de muitas maneiras, uma história de adaptação a ambientes que não param de mudar. Desde os primeiros humanos que saíram da África até os povos indígenas que vivem em lugares dificílimos, a capacidade de se adaptar sempre foi essencial. As comunidades do Saara são um exemplo para o mundo moderno. A gestão da água, a agricultura familiar e a vida nômade são exemplos de como viver em paz com a natureza. Aprender com o passado é essencial para lidar com o futuro incerto que nos espera. As chuvas fora de época no Saara são sintomas de um problema que afeta o mundo todo: o aquecimento global. O aumento da temperatura, por causa dos gases de efeito estufa, está desregulando o clima do planeta. A queima de combustíveis fósseis,
O desmatamento e a agricultura em excesso liberam uma quantidade enorme de dióxido de carbono. Esse excesso de gases funciona como um cobertor, prendendo o calor do Sol e aumentando a temperatura da Terra. O resultado? Calotas polares derretendo, nível do mar subindo e eventos climáticos extremos. E o Saara acaba ainda mais vulnerável a essas mudanças. Com a mudança climática batendo na nossa porta, a humanidade está em uma sinuca de bico. As temperaturas estão subindo, os padrões climáticos estão mudando e eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes e intensos. Se a gente não fizer nada, as consequências serão catastróficas. Inundações, secas e tempestades devastadoras se tornarão a nova norma, afetando milhões de vidas ao redor do mundo. Mas se agirmos com firmeza, temos a chance de evitar o pior. Investir em tecnologias limpas e práticas sustentáveis pode transformar nosso futuro. A comunidade internacional precisa se unir com um objetivo: diminuir drasticamente os gases de efeito estufa. Isso requer cooperação e compromisso de todos os países, grandes e pequenos. Isso significa mudar para energias renováveis, como a energia solar e eólica, que são abundantes e menos prejudiciais ao meio ambiente, e adotar práticas agrícolas sustentáveis. Técnicas como irrigação por gotejamento e cultivo de plantas resistentes à seca podem ajudar a conservar a água e aumentar a produtividade. Combater a mudança climática não é só cuidar do meio ambiente, é também uma questão de justiça social. As comunidades mais vulneráveis são as que mais sofrem com os impactos climáticos. É também uma questão de justiça social. Garantir que essas comunidades tenham acesso a recursos e apoio é crucial para uma transição justa. É preciso um compromisso global para financiar a adaptação climática. Os países desenvolvidos têm a responsabilidade de ajudar os países em desenvolvimento a se adaptarem e mitigarem os efeitos das mudanças climáticas. E proteger quem mais sofre com isso. Somente através de esforços conjuntos e solidariedade global podemos enfrentar este desafio monumental e garantir um futuro sustentável para todos. As chuvas torrenciais que regaram o Saara em 2024 trouxeram de volta a vida que dormia sob a areia quente. Sementes que esperavam a hora certa encontraram a umidade e germinaram. Um verde, ainda que frágil, se espalhou por áreas que normalmente eram só poeira. Flores silvestres deram um toque de cor na paisagem. Animais saíram de suas tocas, atraídos pela promessa de água e comida. A vida, sempre forte, aproveitou a oportunidade para florescer. Essa transformação passageira serviu para lembrar a força da natureza. O Saara, mesmo sendo tão seco, tem uma diversidade de vida incrível. Plantas e animais, acostumados com a falta de água, desenvolveram maneiras únicas de sobreviver. As chuvas recentes podem ser boas a longo prazo para algumas espécies. Plantas que vivem pouco aproveitam a água para germinar e espalhar sementes rapidinho. Animais do deserto aproveitam para recuperar as energias. Mas nem todo mundo sai ganhando com essa mudança repentina. A mudança climática coloca em risco a biodiversidade do Saara. O Saara guarda na areia histórias e mistérios de outros tempos. Civilizações antigas, caravanas de comerciantes e nômades deixaram suas marcas nesse mar de areia. Ruínas de cidades esquecidas mostram a passagem do tempo e a capacidade humana de se adaptar. Lendas e mitos falam de criaturas fantásticas e tesouros escondidos. O Saara continua a fascinar e desafiar a nossa imaginação. O futuro do Saara é incerto, um jogo entre a natureza e as ações humanas. As chuvas de 2024 não são um sinal de que o deserto vai voltar a ser verde.
As mudanças climáticas tendem a tornar o clima do Saara ainda mais radical e imprevisível. Podem vir longos períodos de seca, seguidos de tempestades e enchentes. A desertificação continua sendo uma ameaça real, mas a história nos mostra que a vida sempre dá um jeito. As chuvas torrenciais que caíram no Saara em 2024 nos fazem pensar sobre a força da natureza e a fragilidade do nosso planeta. O deserto mostrou que pode renascer, despertando a vida que dormia em suas areias. Mas a alegria inicial precisa ser acompanhada de cuidado. As mudanças climáticas são um perigo real para a biodiversidade do Saara. Aprender com o passado e unir forças para combater o aquecimento global são passos vitais para garantir um futuro sustentável.